Bora começar? Ótimo. Quais questões vocês querem que eu faça? Pode botar na tela aí que eu já vou lá. Já está prontinho aqui. Só ir lá resolver. 29 e a Samara 10. Vamos lá para 29 então. Aí, ó. 29. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença. Nananana. Já vou fazer um parêntese aqui. Eu não sei se o tio Pedro explica assim. Questões do Enem tem muito texto que geralmente é desnecessário. Ele já explicou sobre isso para vocês? E o mais interessante é a gente começar do comando da questão para não perder tempo. Porque se a gente pega o comando do item, é muito mais fácil de analisar aqui os nossos distratores, as nossas alternativas. Então, principalmente sendo uma questão de Enem, ó. Então, é mais fácil começar aqui, ó, do comando final do enunciado. Então, o pessoal está falando que sim. Então, vocês já estão treinados. Porque se eu venho aqui, ó, esse aqui é um bom exemplo de questão. Ele pergunta, em relação à quantidade inicial de bactérias. Já bati o olho aqui e vi que a população inicial é de 40 mil. Beleza. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será... O que eu peço para vocês tomarem cuidado nesse tipo de questão? Unidade de medida. Unidade de medida. Muito cuidado com isso, meus amores. Porque senão você pode ser pego. Enem é muito canseira. Ele geralmente prega pegadinha em relação à unidade de medida. E aqui você provavelmente cairia se não prestasse atenção, ainda mais porque a gente não leu a questão inteira. Mas olha só o que ele está dizendo aqui. Ó. Ele está dizendo para mim que P de T é a população em milhares de bactérias. Milhares de bactérias. Então, são 1000 bactérias. Né? Então, o valor que a gente achar no final está multiplicado por 1000. E outra coisa que ele falou é que o tempo T está em qual unidade, meus queridos? Está em hora. Hora. E aqui ele falou o quê? Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, opa, tem que tomar cuidado com isso daí, certo? Estão em unidades não compatíveis. Eu tenho que transformar 20 minutos para horas, porque para eu jogar lá na fórmula o tempo, eu tenho que transformar o tempo para horas. Então essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Ele me deu o tempo aqui. O tempo é de 20 minutos. Só que esse tempo tem que estar em horas. Como que eu faço para transformar de minutos para horas? Para transformar de minutos para horas, eu divido por 60. Só que 20 dividido por 60 não é uma divisão exata. Vai dar uma fração. E essa fração, se eu dividir, vai dar dízima. Para que eu não divida e dê dízima, eu vou deixar essa fração na forma de fração irredutível. Simplifiquei os dois zeros aqui, ficamos com 2 sextos. Dá para simplificar por 2, fica 1/3 de hora. O que isso significa? Significa, então, que o tempo, 20 minutos, é 1/3 de uma hora. Tudo bem até aqui, nessa parte? Tudo bem? Show! Então, ao invés de usar t igual a 20, eu tenho que usar t igual a 1/3. Quem usou t igual a 20 já errou. Já errou. Até porque se você fosse usar t igual a 20, misericórdia, né? Calcular 2 elevado a 60, ninguém ia dar conta, né? Então, vamos lá. Eu vou jogar o t na minha fórmula. Eu quero saber a população após 1/3 de uma hora. Professor, eu poderia jogar na forma de dízima? Poderia, mas ia dar mais canseira. Isso vai ser 40 vezes 2 elevado a 3 vezes... Opa! Aonde tem t, eu vou colocar 1/3. Olha o tanto que o Enem é bonzinho. 2 elevado a 3 vezes 1/3, o 3 com 3 cancela. Isso vai ser igual a 40 vezes 2 elevado a 1. Só que vocês provavelmente já sabem que 2 elevado a 1 dá 2.
Então fica 40 vezes 2, isso dá 80. Lembrem-se que é milhares, então é 80 mil bactérias. Olha só a unidade de medida que eu li lá no começo para vocês. P de T é a população em milhares de bactérias, milhares. Beleza. Ele está querendo saber, essa população após 20 minutos, ela está com que característica se comparada com a população inicial? Ah, peraí, a população inicial não era 40 mil? E a população após 20 minutos não é 80 mil? Não dá para fazer de cabeça que 80 mil é o dobro de 40 mil? Sim ou não? Sim, não é? Só que, vamos supor que a Hannah, só um exemplo, a Hannah não conseguiu perceber que a população após 20 minutos é o dobro da população inicial. Ela não conseguiu. Como é que a Hannah chegaria lá na resposta? Era só ela pegar 80 mil e dividir pela população inicial de bactérias, que era de 40 mil. Aí ela vai encontrar que 80 mil dividido por 40 mil dá 2. E o que é 2? 2 é dobro. Significa que 80 mil é 2 vezes 40 mil. Portanto, a alternativa correta está duplicada. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será duplicada. Gabarito correto, letra D. Alguma dúvida? Ficou tranquila essa questão, meus amores? Depois da 29 do Marcos, é a 10 e a 13 da Samara. 10 e a 13 da Samara. Número 10. Nem vou ler esse texto aqui também não. Qual é a alternativa que eles marcaram como correta? Porque está perguntando qual que é o valor disso daqui. Não me interessa esse texto. O valor disso daqui vai ser... Foi a Samara, né, que perguntou? Isso. Samara, minha querida, a primeira coisa que você vai ter que resolver são as raízes pequenas que estão dentro da raiz maior. Olha só a raiz maior aqui. A raiz maior seria essa daqui, ó. Vou fazer com a linha maior aqui, para você entender. Essa é a raizona, digamos assim. O que eu tenho de raiz menor dentro dela? Eu tenho essas 3 raízes de 4 aqui, ó. Beleza. Aí depois eu vou mexer nessa raiz de 16 aqui. Tem 2 formas de mexer, mas eu creio que eu vou mexer da maneira que seja mais fácil. Então vamos ficar com raiz quadrada. Ficar com raiz quadrada. Meu lápis, ele tá... A minha mesa digitalizadora, a minha caneta aqui, ela tá um pouco bugada. Não sei se vocês percebem. Às vezes quando eu escrevo, fica saindo uns risquinhos, como se eu estivesse escrevendo sem o lápis estar encostando na mesa. É só porque eu quero mostrar e não está acontecendo. Olha lá, tá vendo? Às vezes eu não tô com a caneta na mesa, mas aí eu tô escrevendo e fica saindo uns risquinhos chato. Eu tô vendo se eu compro outra para poder resolver esse problema, mas eu acho que não vai atrapalhar vocês aí não. Então eu tenho raizão grandão aqui. Tenho raizão de raiz de 16 aqui. Agora eu mexo aqui, vou fazer com calma. E vou resolver essas raízes quadradas de 4 aqui. Raiz quadrada de 4 é 2. Então vamos ficar com 2 mais 2 mais 2. Tudo bem até aí? Isso é tranquilo, não é? Sim ou não? Resolvi as raízes pequenininhas que estavam dentro do raizão. Agora eu vou aqui, ó, nessa raiz de 16. Eu posso tanto aplicar uma propriedade de raiz, como também resolver a raiz que está mais dentro primeiro. Do jeito que vocês preferirem. Nesse caso, que eu não quero entrar em propriedades, porque eu não sei se vocês estão sabendo ou não propriedades, eu vou resolver a raiz que está dentro primeiro. Tá apresentando? Vocês estão vendo a tela? Porque saiu aqui para mim. Ah, é porque eu desfixei aqui. Show. Então eu vou resolver a raiz que está dentro primeiro, porque eu não sei o que vocês sabem de propriedade de raiz. Então vamos lá. Eu vou resolver a raiz 16 primeiro. Muita atenção.
Essa raiz aqui eu vou repetir. Essa raiz, digamos, intermediária aqui, ó, que está no meio. Eu vou repetir ela. E vou resolver a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, raiz de 16 virou raiz de 4. Eu resolvi essa raiz de 16 que estava dentro dessa raiz intermediária aqui. 2 mais 2 mais 2 dá 8. Por enquanto, então, estamos com raiz quadrada de 4 mais 8. Tudo bem até aí? Especialmente a Samara? Ok. Vou resolver a raiz quadrada de 4 agora. Oh, eu errei aqui, ó. 2 mais 2 mais 2 dá 8? Não, dá 6, pô. Eu fiz 2 vezes 2 vezes 2. Dá 6. Aí sim, raiz quadrada de 4 dá 2, mais 6. Pronto. Resolvi tudo que tinha dentro do raizão. Então isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 8, e a Samara já falou até que já entendeu. Você fatora o 8 como 4 vezes 2. Nem precisa fazer na forma de potenciação, para não perder tempo. O 4 ele sai da raiz como 2. Esse 2 fica lá dentro. Resposta final, 2 raiz de 2, gabarito correto, letra C. Depois a 13, a Samara pediu a 13. Faculdade São Francisco de Barreiras. Essa eu tenho que ler toda, né? Porque se você perceber aqui, ó, sabendo-se que, nananã, você tem que ler o que está escrito aqui. Então, tem informação importante aqui, ó. Por que que eu já bato o olho e sei que tem informação importante? Porque ele falou de alguma coisa relacionada com X e tem X lá na fórmula. Então, eu tenho que entender o que é esse X. Beleza? Vamos lá. Uma pessoa tem X centenas de seguidores no seu blog de artigos relacionados à saúde. Então, X centenas. Não esquece disso. Tendo o número médio desses seguidores que leem um artigo T horas depois de sua publicação, modelado pela função L de T igual a essa bagaceira toda aí. Sabendo-se que, decorrida 1 hora de uma publicação, 2/3 dos seguidores do blog já haviam lido o artigo, pode-se estimar que o número de seguidores do blog é... Pessoal, ele está querendo dizer o seguinte, ó. Ele está querendo dizer que o número de leitores após 1 hora é igual a 2/3 dos seguidores. Mas quantos seguidores essa pessoa tem no seu blog? Ela não tem X centenas de seguidores? Então, o número de leitores desse artigo após 1 hora vai ser igual a 2/3 de X. Entenderam isso? Quem entendeu isso, matou 70% da questão. Samara entendeu? E os demais que talvez tiveram dúvida entenderam? Diga aí para mim. Ótimo. Laísa, sim. Se alguém não entendeu, me fala. Ana Vitória, sim. Show de bola. Então vamos lá, vamos resolver essa equação aqui, ó. Virou uma equação, vamos resolver uma equação. Os alunos de Chupeta sabem resolver equação com certeza. O que é L de 1? É no lugar do T eu colocar 1. É no lugar do T, tá, pessoal? Eu colocar 1. Não é no lugar do X, não. A variável aqui é T, ó. Então vamos ficar com X. Esse X é um X maiúsculo, tá? X sobre 1 mais 2 elevado a menos x sobre 4 vezes 1. Mas peraí, multiplicar alguma coisa por 1 não dá essa coisa mesmo? Ou seja, menos x sobre 4 vezes 1 não é a mesma coisa que menos x sobre 4? Uai, então esse 1 na verdade ele nem precisa aparecer aqui, ó. Esse 1 aqui nem precisa aparecer. Ficamos com x sobre 1 mais 2 elevado a menos x sobre 4. Isso tem que ser igual a 2/3 de x.
2/3 dos seguidores do blog. 2/3 dos seguidores do blog já haviam lido. 2/3 de x você pode escrever como 2x sobre 3. Mais fácil. Para quem não sabe, o di vira vezes. Então fica 2x sobre 3. Sigamos. Essa equação aqui, para eu poder resolver de maneira mais fácil, tem gente que já sabe que eu posso cortar o x, tem gente que não sabe. Eu vou supor que a maioria não sabe. A maioria não sabendo, vou fazer o que a gente faz numa proporção. Multiplica cruzado. Propriedade fundamental da proporção. 3 vezes x, 3x. O 2x ele tem que multiplicar toda essa bagaça aqui, ó. Então vai ficar 2x que multiplica 1 mais 2 elevado a menos x sobre 4. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Ou posso prosseguir? Posso prosseguir? Tá tudo de boa na lagoa? Sim. Pode. Show, show, show. 3x vai ser igual ao quê? Propriedade distributiva. Vamos ficar com 2x vezes 1 vai dar 2x. Mais 2x vezes 2 elevado a menos x sobre 4. Vamos ficar com 2x vezes 2 elevado a menos x sobre 4. Beleza. Pessoal, agora eu vou passar esse 2x para cá, ó. Só esse aqui, ó, para juntar com o 3x. Tudo bem até aí? Tudo bem? Vamos ficar com 3x menos 2x igual a 2x vezes 2 elevado a menos x sobre 4. Ok, deixa eu abaixar a tela aqui. Continuando. Aqui no primeiro membro, 3x menos 2x dá x. Isso vai ser igual a 2x vezes 2 elevado a menos x sobre 4. Agora sim, eu vou explicar a questão do cancelar o x que a gente já poderia ter feito lá em cima. Se por acaso esse x que está aqui passa dividindo, vamos ficar com x dividido por x. X dividido por x vai dar 1. É a mesma coisa do x vazar. Então, por isso que eu posso cancelar o x nesse momento aqui, ó. Mas, repito, eu já poderia ter cancelado lá em cima. Ficaremos, então, com 1 igual a 2 vezes 2 elevado a menos x sobre 4. Tá acabando. Segura as pontas aí. Passa esse 2 para cá, dividindo. Vamos ficar com 1 sobre 2 igual a 2 elevado a menos x sobre 4. O que nós fazemos quando nós temos potência com expoente negativo, igual nós temos aqui? Quando nós temos potências com expoente negativo, nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente. Provavelmente a maioria já sabe disso. Quem não sabe está sabendo agora. A base é 2. Eu inverto a base e troco o sinal do expoente. Show! Nós já conseguimos igualar a base aí nessa equação exponencial. Se as bases estão iguais, a gente pode igualar os expoentes. Qual que é o expoente do meio? Quando ele não aparece, é o 1. Eu posso... na verdade, não é cancelar as bases, né? Isso aqui é mais um processo didático do que algo permitido pela matemática. Mas se as bases são iguais, vou falar, dá nada não. Corta as bases e iguala os expoentes. Vamos ficar, então, com 1 igual a x sobre 4. Multiplica cruzado, ou então passo 4 dividindo. X é igual a 4. Só que vamos lembrar lá em cima, deixa eu voltar. Esse x está em centenas de seguidores, não está? Porque se você olhar, não tem 4 nas alternativas. Não tendo 4 nas alternativas, o que você faz? Você presta atenção, lembra que x era centenas,
4 centenas são 400 unidades. Alternativa correta, letra C. Depois da Samara, a Laísa e também a Elô pediram a 21 e a 22. E a Laísa pediu a 23. Então eu já vou fazer essas três direto, pode ser? 21. Universidade de Brasília, UCB. Eu não sei onde é o UCB. Não. A cólera é uma doença. Nananana. A quantidade de bactérias. Isso aqui é importante. A quantidade de bactérias cresce exponencialmente pela divisão celular e é modelada pela função n de t igual a n0 vezes z elevado a kt, onde n é o número de bactérias após t horas. Então, muito cuidado, ó. T o que, pessoal? Horas. N0 é o número de bactérias quando t é igual a 0, ou seja, é o número de bactérias inicial. E k é uma constante. Sabe-se que em um intervalo de 5 horas, o número de bactérias multiplica-se por 1000. Então vamos lá, muito cuidado. Após 5 horas, o número de bactérias multiplica-se por 1000. Nessas condições, é correto afirmar que após 1 hora e 40, outra coisa que você tem que tomar muito cuidado aqui, ó, que nós temos uma medida de tempo mista aqui, ó, tem hora e minuto junto, e a gente tem que lembrar que o T está só em horas, não está em hora e minuto. O número de bactérias ficará multiplicado por quanto? Vamos lá. O CB, gente, geralmente são questões mais bem elaboradas, tá? É um modelo mais próximo ali do vestibular da Unicamp, ali da USP, tá? Fica ligado que talvez, eu não sei, não fiz essa questão ainda, talvez o desenvolvimento dela vai ser um pouco mais complicado. Não sei, vamos ver. Essas universidades de Brasília, vocês já viram como é que é, né? Então vamos lá. Ele está falando para mim que quando t é igual a 5, ou seja, n de 5, o número de bactérias inicial fica multiplicado por 1000. O número de bactérias multiplica-se por 1000. Qual que é o número de bactérias inicial? Não é o N0? Então, n de 5 vai ser igual a 1000 vezes N0. Todo mundo entendeu isso? É uma parte muito importante. Sim, então beleza. Aí tá. O que é o N de 5? Não é no lugar do T da função eu colocar 5? Então, nesse Tzinho aqui, ó, eu vou colocar 5. Vamos substituir, então, para virar uma equação. No lugar de n de 5, eu vou colocar a fórmula, substituindo o t por 5. Vamos ficar, então, com n0 vezes e elevado a k vezes 5 igual a 1000 vezes n0. O que já posso fazer com o n0? O n0 vaza na margasta. E elevado a 5k tem que ser igual a 1000. Então, paramos em e elevado a 5k igual a 1000. Beleza. Galera, o que talvez você deveria fazer aqui agora? Você talvez deveria aplicar logaritmo natural nos dois membros, que é o ln, que é a matéria que o professor Hidro vai começar a passar para vocês na próxima aula. Mas ele não deu nenhuma informação de ln para você encontrar o k. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Ele não deu nenhuma informação de ln para você achar o k. Ele deveria ter dado aqui para a gente pelo menos o ln de... Ali vai ficar 5k, vai passar o 5 dividido. Ele tinha que ter dado para a gente o ln de 200. Ele tinha que ter dado para a gente o ln de 200, essa informação. Ele não deu, então não tem como você descobrir o k. Mas qual que é a pegada aqui? Você não precisa descobrir o k. Você pode descobrir e elevado a k. Porque só e elevado a k já te ajuda a substituir lá na fórmula. O e elevado a k dá para você. O professor pode repetir o princípio dessa questão? Posso repetir sim. Deixa eu só concluir. Então vocês não precisam achar o k nessa questão. Vocês podem achar o e elevado a k. É o que a gente vai achar.
Vou repetir para Verusca rapidamente aqui. Verusca, o exercício me falou o seguinte, ó. Em um intervalo de 5 horas, o número de bactérias multiplica-se por 1000. Então, beleza. Em um intervalo de 5 horas, o número de bactérias multiplica-se por 1000. Qual o número de bactérias? O número de bactérias inicial. Então, após 5 horas, ou seja, n de 5, eu estou jogando t igual a 5, n de 5 é igual a 1000 vezes o número de bactérias inicial, que é N0. Ele falou aqui para mim que N0 é o número de bactérias inicial. Entendeu? É essa parte que está de azul. Certo, Verusca? Show! O que eu fiz depois? N de 5 é exatamente no lugar do T da minha fórmula, eu colocar o 5 lá. Então, eu fiz o seguinte, ó. N de 5 é N0 vezes E elevado a K vezes 5. Foi o que o tio Vini colocou aqui no primeiro membro, ó. É no lugar do T eu colocar 5, só isso. Igual a 1000 N0. Por nada, pode perguntar sempre. Mesmo que eu fique 2 horas aqui para vocês. Eu tenho que explicar e vocês têm que entender com detalhes. Beleza. Então, o que eu estava dizendo? Não precisa achar o K. A gente tem que achar E elevado a K. Para achar E elevado a K, vocês têm que pensar no seguinte, ó. Presta atenção, isso aqui é importante também. Domínio de propriedades da potenciação. Por isso que o professor Pedro deu potenciação junto com função exponencial. O 5, vou fazer num rascunhozinho aqui, ó. O 5, ele não está multiplicando o K? E a multiplicação, ela não vem de potência? Ou seja, isso não pode ser também E elevado a K elevado a 5? Ué, mas peraí. Por que você está fazendo isso, professor? Eu estou fazendo isso porque eu quero E elevado a K, já que eu não consigo achar o K. Eu não consigo achar o K, mas eu consigo achar E elevado a K. E se eu acho E elevado a K, eu consigo substituir aqui, ó. Porque a minha fórmula é N0 vezes E elevado a KT. Uai, se eu acho E elevado a K, eu consigo resolver o problema, mesmo que eu não tenha o K propriamente dito. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou separar isso daqui, ó. Isso é E elevado a K elevado a 5. E isso tem que ser igual a 1000. Pessoal, uma coisa que está elevada à quinta potência, para passar lá para o segundo membro, digamos assim, eu não tenho que fazer a operação inversa, que é elevar a 1/5. Deixa eu ver um jeito mais fácil de vocês entenderem isso. Vamos supor aqui, ó, x elevado a 5 igual a 32. Para eu resolver essa equação aqui, ó, o x seria a raiz quinta de 32. Então, olha só, para esse 5 aqui passar lá para o segundo membro, ele vai passar como raiz quinta de 1000. Entenderam isso? Então, esse 5 passa como raiz quinta. Se fosse, mais fácil, se fosse x ao quadrado igual a 100, o x passa como raiz quadrada de 100. É a mesma coisa. O 5 vai passar como raiz quinta. É a mesma coisa. Então, nós vamos ter o seguinte, que E elevado a K é a raiz quinta de 1000. Só que o tio Vini não vai deixar na forma de raiz. Eu vou deixar na forma de potência com expoente fracionário. Vai ser mais fácil para a gente. Então, raiz quinta de 1000 E elevado a K vai ser o seguinte. Como é que a gente transforma raiz para potência com expoente fracionário? Quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Isso vai ficar 1000 elevado a 1/5. Pronto. O que a gente descobriu? Isso aqui já é metade do exercício. A gente descobriu que E elevado a K é igual a 1000 elevado a 1/5. Tudo bem? Posso continuar?
Tudo bem? Posso continuar? Tudo bem? Posso continuar? Dois sims. Show! Agora eu já tenho o que eu preciso para poder terminar o exercício, meus amores, porque olha só. O trem, sai daqui. Aí. Eu vou substituir lá na fórmula. Ó, minha fórmula é n de t igual a n0 vezes e elevado a kt. Mas espera aí, eu posso melhorar essa fórmula aqui, ó. N de t é n0 vezes e elevado a k elevado a t. Propriedade de potenciação. Potência de uma potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Por que eu destaquei o e elevado a k? Porque a gente descobriu que e elevado a k é quanto? É 1000 elevado a 1/5. Então, a minha fórmula, n de t, vai ser o quê? N0 vezes 1000 elevado a 1/5 elevado a t. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. A minha fórmula n de t é n0 que multiplica 1000, multiplica os expoentes. Quanto que dá 1/5 vezes t? 1/5 vezes t dá t sobre 5. Pronto, já tenho a minha fórmula. T sobre 5. Ele quer saber o seguinte: após 1h40, o número de bactérias, que no caso é o N0, ele ficará multiplicado por quanto? Vamos ver. Eu vou substituir o T por 1h40. Mas 1h40, muito cuidado. 1h40 está em hora e minuto. Eu tenho que transformar só para hora. Vamos lá? Devagarzinho para que todo mundo entenda. Ah, professor, mas eu entendo isso aí muito fácil. O senhor está demorando muito. Se eu explico só para quem entende fácil, quem tem dificuldade não entende. Se eu explico para quem entende fácil, quem tem dificuldade e quem não tem, entende. Então eu abranjo um grupo maior. Por isso que eu explico detalhado assim, tá bom? Vamos lá. Deixa eu copiar a minha fórmula aqui. Essa é a nossa fórmula. Passar ela para cá. E vamos colocar 1h40 só em hora. 1h40 só em hora. 1h40 minutos, pensa comigo, é 1h mais 40 minutos. Eu não preciso transformar 1h para hora, porque já está. Eu só preciso transformar os 40 minutos. 40 minutos, para transformar em hora, eu divido por 60. Então, é 1h mais 40 dividido por 60 horas. Opa, dividir por 60 eu já transformo para hora. Cancela o zerinho. 1h mais 2/3 de horas. Se eu simplificar por 2 aqui, ó. 4/6. Simplificando por 2 fica 2/3. 2/3 dá 0,666666666. Dízima periódica. Não vou deixar na forma decimal. Não vou. Por quê? Porque não, é muito ruim. Porque é dízima periódica. Então eu vou somar 1h mais 2/3 de hora na forma de fração mesmo. Quanto que dá 1 mais 2/3? Eu não sei se vocês sabem o método da bolinha aqui, ó. Multiplica, soma e conserva. Para não ter que ficar tirando o mínimo. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, conservo 3. Então, 1h40 minutos é 5/3 de 1 hora. É esse o valor que você vai ter que jogar lá na nossa fórmula. 5/3. E não 1,4, que seria, digamos, 1h40. Nada a ver. 1,4 não é 1h40 nunca. Nunca.
não da rata. Ah, 1h50, é 1,5 horas. Não, mano. 1,5 horas é 1h30, 1h30. Larga de dar rata. O que eu vou fazer então? No lugar de T, vou colocar 5 terços. N de 5 terços vai ser igual a N0 que multiplica 1000 elevado a T sobre 5. Espera aí. T sobre 5 é 5 terços dividido por 5. Não é assim? Não é T dividido por 5? O T é 5 terços. Então é 5 terços dividido por 5. Está terminando. N de 5 terços vai ser igual a N0 que multiplica 1000 elevado a 5 terços dividido por 5, conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, divisão de fração. Corto 5. Ficamos, agora ficou fácil, com 5 terços igual a N0 vezes 1000 elevado a 1 terço. Só que 1000 elevado a 1 terço não é raiz cúbica de 1000? 1000 elevado a 1 terço, isso é a mesma coisa que ser a raiz cúbica de 1000. E a raiz cúbica de 1000 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 10 ao cubo, é 10. Pronto. N de 5 terços vai ser igual a N0 vezes 10. Ele perguntou, nessas condições é correto afirmar que após 1h40 o número de bactérias ficará multiplicado por quanto? Por 10. A próxima era a 22. O gráfico a seguir ilustra o processo de eliminação de 10 ml de determinado medicamento injetado. Observa-se que... Tá, eu não estou lendo porque tem no gráfico. Aquilo que não é importante, o Vini pula mesmo. Considerando que a representação analítica é dada por m de t igual a k vezes z elevado a menos at, sendo k e a constantes reais, e dados os logaritmos naturais ln de 2, ln de 5 e ln de 0,37 igual a μ, é correto afirmar que o tempo necessário para o organismo paciente tenha 10% da quantidade inicial do medicamento é de... Pessoal, você não está aqui para saber tudo do exercício, não. Você está aqui para resolver o exercício. Nós vamos resolver o exercício. O que a gente precisa para resolver o exercício? A gente precisa do gráfico, a gente precisa dessa função e a gente precisa dos LNs. Mas qual que é o problema aqui? Vocês ainda não tiveram aula de logaritmo. Ih, a chamada vai terminar em 5 minutos. Vamos lá, então. Essa questão, pensa aqui comigo, ó. Ele está querendo saber... É correto afirmar que o tempo necessário para que o paciente tenha 10% da quantidade inicial do medicamento. Espera aí, vamos parar nessa parte aqui, ó. Vamos começar de ré para trás aqui, ó. 10% da quantidade inicial do medicamento. Qual que é a quantidade inicial do medicamento? Qual que é a quantidade inicial? A quantidade inicial, você concorda que é 10 ml? Porque olha só, é no tempo t igual a 0. Quando t é 0, a quantidade M do medicamento dentro do corpo do paciente é 10 ml. Então, a quantidade inicial é 10. Certo? Beleza, 10 ml. Essa é a quantidade inicial. Quanto que é 10% de 10? 10% de 10 ml é 1 ml. Então, ele está querendo saber o seguinte. O tempo é igual a quanto para que a quantidade de medicamento seja igual a 1 ml? É isso que ele quer saber. Qual é o T para que M seja igual a 1? E qual que é a fórmula de M? A fórmula de M é K vezes E elevado a menos AT igual a 1. Só que para você descobrir o T aqui não tem escapatória, meu amigo.
para você descobrir o T, você tem que descobrir o K e o A. Não tem como. Você tem que saber exatamente quanto que é o A e quanto que é o K. Professor, tem como fazer igual lá na outra, descobrir E elevado a menos A? Até que tem, mas não vai ser necessário porque ele deu duas informações para a gente descobrir o E, descobrir o A e o K. Ele deu 2 pontos lá no gráfico. Cada ponto, aliás, tem um ponto específico que já me dá uma dessas letras e o outro ponto ajuda a achar a outra letra. Então não tem escapatória. Temos que ir em busca de A e de K. Beleza. Então vamos deixar a equaçãozinha pré-montada aqui, ó. Precisamos descobrir o K e o A, para depois descobrirmos descobrir o K e o A, para depois descobrir qual que é o valor de T. Ok. Ele me falou que quando T é 0, a quantidade inicial lá é 10. Então significa que M de 0 é igual a 10. O que é M de 0, meus amores? M de 0 é no lugar do T da função, você colocar 0. Então, pega a função, no lugar do T você coloca 0. K vezes Z elevado a menos AT tem que ser igual a 10. Opa, esqueci de pôr o 0 aí. A vezes 0 tem que ser igual a 10. A vezes 0 dá 0. Então, vamos ficar com K vezes Z elevado a 0 igual a 10. E elevado a 0 é 1. Então, K vezes 1 é igual a 10. K vezes 1 é igual a K. Descobrimos que K é exatamente igual a 10. É a quantidade inicial de medicamento que nós temos dentro... É dentro do corpo, é? Medicamento dentro do corpo? Injetado em um paciente. Injeta no paciente que é dentro do corpo. Então, já descobrimos o K. Alguma dúvida na descoberta do K? Alguma dúvida na descoberta do K? Vou agora na descoberta do A. Mas só vou se não tiver dúvida na descoberta do K. Não dúvida. Então, vou seguir. Para descobrir o A agora, eu vou usar esse outro ponto aqui, ó, 2,5 e 3,7. Quando T é 2,5, M é 3,7. Isso significa que M de 2,5 é igual a 3,7. M de 2,5 é igual a 3,7. Vamos substituir o T por 2,5. Vamos ficar com K, que é 10. Já descobri que o K é 10. Vezes Z elevado a menos A vezes 2,5 igual a 3,7. Ah, professor, vou isolar só o E elevado a menos A. Pode, mas vai dar canseira. Eu não quero dar essa canseira para vocês não, tá? Vamos achar o E porque ele deu os LNs. Ele deu os LNs, então vamos achar o próprio A mesmo. Não vamos achar E elevado a menos A. Poderia, professor? Poderia. E elevado a menos 2,5A vai ser igual a quem? Vou pegar esse 10 e vou passar dividindo. Vamos ficar com 3,7 dividido por 10. Só que 3,7 dividido por 10 é 0,37. Tudo bem até aí? O que nós vamos fazer agora? Agora é o momento de aplicar o logaritmo natural. Porque esse valor aqui está no expoente. Quando está no expoente, isso é logaritmo. Só que, antes de mais nada, o que é logaritmo natural? Logaritmo natural de alguma coisa é o logaritmo dessa coisa na base E. Então, por exemplo, o que é o ln de 6? É o logaritmo de 6 na base E.
Agora um resultado mais importante. O que é logaritmo de n? Ou o que é ln de e? O que é o ln de e? O ln de e é o logaritmo de e na base e. Mas peraí, logaritmo de e na base e dá 1, não dá? Não sei se vocês sabem a regra da bundinha. E elevado a 1 dá e. Então, logaritmo de e na base e dá 1. Então já grava esse resultado. Ó. ln de e dá 1. Grava aí. No rascunho da vergonha. É o rascunho da vergonha. Beleza. Galera, vou aplicar o logaritmo dos dois lados para a gente poder aplicar as informações que ele deu para a gente. ln de e elevado a menos 2,5a tem que ser igual a ln de 0,37. ln de 0,37. Pelas propriedades do logaritmo, quando eu tenho um expoente no logaritmando, propriedade do tombo, ele pode descer multiplicando. Esse expoente desce multiplicando. Então ficaremos com menos 2,5a vezes ln de e. Vocês já sacaram a questão do ln de e aí, não sacaram? Isso vai ser igual a ln de 0,37. O ln de e, já falei para vocês que é 1. Então, vai ficar menos 2,5a vezes 1 igual ao ln de 0,37. Mas com certeza ele forneceu para a gente esse ln. Vamos ver se ele forneceu? ln de 0,37, ele pediu para a gente usar igual a menos 1, ó. Aqui, ó. Então, vou trocar por menos 1. Que delícia! Vamos lá. Menos 2,5a vai ser igual a menos 1. Multiplica os dois membros por menos 1 para facilitar. 2,5a é igual a 1. Passo 2,5 dividindo. 1 dividido por 2,5. Multiplico por 10 em cima e embaixo para ficar uma divisão mais fácil. Vai ficar 10 dividido por 25. Simplifica por 5. Vai dar 2 quintos. 2 quintos é 0,4. Então, qual que é o valor de A? O valor de A, ou você usa 2 quintos, ou você usa 0,4. Tanto faz. O jeito for melhor para você. Beleza? Descobrimos o valor de K, descobrimos o valor de A. A gente pode voltar lá em cima e descobrir o valor de T. Vivos? Pode seguir? Ótimo. Olha que bom. Isso aqui é o que a gente tinha descoberto lá no começo, tá? Ele quer saber qual que é o valor de T para que a quantidade injetada fique com 10% da capacidade inicial. A quantidade inicial era 10, 10% de 10 é 1. Eu quero saber o T. Já vou jogar o K e o A com os valores que a gente descobriu. Vamos lá. No lugar do K eu vou pôr 10, então vamos ficar com 10 vezes E elevado a menos, o A é 0,4. E isso vai multiplicar o T. Tem que ser igual a 1. Passa esse 10 dividindo, meus amores. Passa esse 10 dividindo. Ou então, você poderia até passar ele lá para o expoente. Pô, passar para o expoente é mais fácil, velho. Não, deixa. Vamos do jeito que talvez a maioria entenda mais. Então, E elevado a menos 0,4t vai ser igual a 1 dividido por 10. Quanto que é 1 dividido por 10? 1 dividido por 10, isso é 0,1. Vou aplicar o logaritmo natural nos dois membros. Pessoal, por que eu não aplico log normal? Eu não aplico log normal porque a base é E. Toda vez que a base for E, é logaritmo natural, é ln. Tá? Então vamos ficar com ln. Aplicando logaritmo nos dois membros.
N, LN. Propriedade do tombo, poente desce multiplicando. Menos 0,4T, que multiplica LN de E, tem que ser igual a LN de 0,1. LN de E é 1, menos 0,4T vezes 1 dá menos 0,4T. Isso tem que ser igual a LN de 0,1. Pessoal, vou multiplicar por menos 1 aqui. Na verdade, vou multiplicar por menos 10, para já tirar essa vírgula daqui, ó. Então, vamos ficar com 4T igual a menos 10 vezes o LN de 0,1. Professor, ele não deu LN de 0,1. Ele deu outras coisas. O que ele deu? Vamos lá. Ele deu LN de 2 e LN de 5. Tá, LN de 2 e LN de 5. Vamos pensar aqui comigo. Vamos mexer com LN de 0,1. Só com LN de 0,1, tá? Vamos fazer um rascunho aqui para descobrir o LN de 0,1 usando aquilo que ele deu no enunciado. LN de 0,1 é a mesma coisa que LN de 1 sobre 10. Logaritmo da divisão vira subtração de log. Então vai ficar LN de 1 menos LN de 10. Só que logaritmo de qualquer coisa, quando o logaritmando é 1, dá 0. Porque pensa comigo, ó. Vamos lá, vamos devagar. LN de 1. Isso é logaritmo de E de 1 na base E. Qual que tem que ser o expoente do E para que o resultado dê 1? É 0. Porque E elevado a 0 dá 1. Então, LN de 1 é 0. E vaza. Vamos ficar com menos LN de 10. Ah, agora eu entendi por que ele deu LN de 2 e LN de 5. Porque o 10 é 2 vezes 5. Show! Vamos então trocar. Isso vai ser menos LN de 2 vezes 5. O que vira produto no logaritmo? Produto vira soma. Propriedade do logaritmo. Vocês vão aprender com o tio Pedro. Então, vamos ficar com menos LN de 2 mais LN de 5. Ah, professor, aí matou a charada, ué. LN de 2 e LN de 5 ele deu. Alguém olha para mim? Quanto que é o LN de 2? Fala aí pro tio Vini, que eu já esqueci. Para não ter que subir aqui. 0,69. E quanto que é o LN de 5 que ele pediu, Ana? Por favor, meu bem. 1,61. Vai dar 1,70, 2,2? Não, peraí, 2,3. Quanto que é o LN de 0,1 com os LN de 2 e LN de 5 que ele informou no enunciado? Menos 2,3. Pronto. 4T, vamos voltar lá em cima. Vamos voltar aqui, ó. No LN de 1 vai ser igual a menos 10 vezes LN de 1, que é menos 2,3. 4T vai ser igual a menos com menos mais 10 vezes 2,3, 23. Quanto que dá 23 dividido por 4? 23 dividido por 4, vou fazer na calculadora aqui. Não, precisa não. Vai dar 5, sobra 3, 5,75. 5,75 horas. Tem essa resposta lá? Provavelmente não, né? Lá vai estar em hora e minuto, eu acho. 5,75 horas. Ah, só tem uma resposta com 5 horas aqui, ó. É 5 horas e 45 minutos, ó. 5,75 horas. Esse 0,75 hora é exatamente 40 minutos. É 45 minutos. É só multiplicar por 60. Exercício feito. Tem mais um. Pediram para fazer a 23 também. Essa é mais rápida. Vamos lá. A população em uma cultura bacteriana aumenta 44%. Peraí. Lê isso aqui 52 vezes. Aumenta 44% a cada 2 horas. Beleza.
Se a população inicial for P0, então a população T... Hã? Tá errado isso aqui. A população... Não é a população T, a população é P. Ele tá falando... É assim mesmo? Tá errado esse exercício. Ou então deveria ser a população T horas depois. Essa vírgula tá no lugar errado, eu acho. Tá não? Então a população, vírgula, seria assim, ó, população, vírgula, T horas depois. Ele colocou a vírgula errada aí, ó. Vocês concordam comigo? Porque senão não faz sentido. A população não é T, a população ele está chamando as alternativas de P, de pato. T horas depois. Não é? Será dada por. É isso mesmo, não tem como não ser, porque ele colocou a população P aqui nas alternativas. Estranho. Então vamos lá. Então eu tenho o tempo e a população. A população está em função do tempo. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Ah, não, antes disso, volta lá para o aumenta 44%. Pessoal, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma mercadoria de X reais. E ela vai sofrer um aumento. Vou pegar valores fáceis para vocês entenderem a ideia. Vai ter um aumento de 20%. Igual daqui, ó, aumenta 44%. Qual que é o preço dessa mercadoria com o aumento? Com o aumento é o que ela custa mais o aumento, que é 20% de X. Vou colocar na forma decimal porque o exercício aqui está na forma decimal. Então, de novo, qual que é o preço dessa mercadoria com o aumento? É o preço dela mais o valor do aumento. Mas qual que é o valor do aumento? É 20% do preço original. 20% de X é 20% vezes X. Só que esse 20% eu vou pôr na forma decimal. É 0,2 vezes X. O coeficiente que está escondido aqui é 1. 1x mais 0,2x dá 1,2x. O que é esse 1,2 aqui? É 120% do preço original. Então, o preço com aumento é 120% do preço original. Por que 120%? Porque é o preço original 100% mais o aumento 20%. 100 mais 20, 120. Então, o preço com aumento é 120% do preço original. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque se aumenta 44%, é o 100% mais os 44%. Ou seja, 144%. Que na forma decimal é 1,44. Beleza. Então, ó, a letra B eu já posso excluir porque não tem nem letra T aqui, ó. Ó, P de T. P0 mais 1,2 elevado a meio. Olha, peraí, nem tem T aqui, ué. Nem está em função de T, não está em função de T. Posso excluir, vaza. Agora, 0,44 é muito pouco provável de ser. 1,2 e 1,44 até que pode. Por quê? Porque 1,2 elevado ao quadrado dá 1,44. Então, as duas aqui são possíveis. Então, essa A eu já excluiria e ia para D ou para E, por eliminação. Mas vamos fazer para a gente tirar as dúvidas. Vamos lá. Entenderam esse lance do aumento aí, ó? Do 100% mais os 44%? Diga sim aí no chat para eu poder continuar. Show. Então tá. Tempo inicial, a população é P0. Passaram-se 2 horas, vai ser 144% de P0, ou seja, 1,44 P0. Dúvidas? Ou posso continuar? Oi no chat, pode continuar. Pode continuar.
Maravilha, só tem aluno inteligente aqui, pelo amor de Deus. E aí, vai passar mais 2 horas, é 144% disso daqui, ó. Então é 144% disso daqui. Olha só. Então vai ser 144%, que é 1,44, vezes 1,44 P0. O que dá 1,44 vezes 1,44? Dá 1,44 ao quadrado. Então é 1,44 ao quadrado P0. É a fórmula do juro composto. Isso aqui é a fórmula do juro composto. Mas vamos lá. Passaram-se mais 2 horas. Vou multiplicar por 1,44 de novo. Então é 1,44 elevado ao cubo vezes P0. Mais 2 horas, só para vocês entenderem. 1,44 elevado a 4 P0. Mais 2 horas. 1,44 elevado a 5 P0. Qual que é a relação entre o t e o expoente que está ali, ó? Você concorda que o t é o dobro do expoente? Ou melhor, o expoente não é a metade do t? O expoente é a metade do t. Porque todas as outras coisas estão se mantendo constantes. A única coisa que está variando é o t e o expoente do 1,44. O 1,44 e o P0 se mantém. O expoente é a metade do tempo. Ponto. Já tenho a minha população P. A minha população P em função de t é 1,44 elevado a t sobre 2 e multiplica P0. Por que t sobre 2, professor? Porque o expoente é a metade do tempo. O expoente é a metade do tempo considerado. Ah, professor, mas não tem essa alternativa. Ah, não, o P0 está multiplicando no começo aqui, ó. Deixa eu só trocar aqui, ó. Ah, professor, mas não tem essa alternativa. Se não tem essa alternativa e ela não está sendo igual à letra E, só pode ser a letra D. Mas como é que eu chego na letra D? É muito simples. Como é que você chega na letra D? Sabendo propriedades da potenciação. Por isso vocês têm que fazer meu curso de matemática básica. Está de graça em julho. Só 2 ou 3 que quiseram. Quem ainda tem que tapar alguns buracos, me contacta depois, que eu mando o cupom de desconto para vocês participarem do meu curso. Você não precisa assistir o curso inteiro. Você pode só assistir aquelas aulas que você tem que tapar buraco. Entendeu? Vamos lá. Como é que eu chego na letra D? É o seguinte. T sobre 2 é a mesma coisa que T vezes meio. Beleza. E T vezes meio é a mesma coisa que meio vezes T. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Isso aqui, então, é a mesma coisa de 1,44 elevado a meio elevado a T. O que é 1,44 elevado a meio? 1,44 elevado a meio é raiz quadrada de 1,44. Qual que é a raiz quadrada de 1,44? É 1,2. P de T, portanto, é P0 vezes 1,2 elevado a T. 24. A Samara pediu 24. USF São Paulo, em um experimento, número de anos é dado por A de T e B de T. O T está em horas. Ótimo. De acordo com essas informações, o tempo decorrido desde o início do experimento necessário para que o número de bactérias presentes na cultura A seja igual. Ó, Samara, ó a palavra-chave, ó. Seja igual ao da cultura B. Espera aí que meu microfone caiu. Peraí. Aí. Seja igual. O número de bactérias da cultura A é essa fórmula, Samara. O número de bactérias da cultura B é essa fórmula. Delícia. Ele quer saber qual que é o T, ou seja, o tempo aqui, ó. Ele está querendo saber o tempo. De acordo com essas informações, qual é o tempo decorrido desde o início do experimento necessário para que o número de bactérias presentes na cultura A seja igual ao número de bactérias presentes na cultura B. É isso que ele quer saber. Então,
10 vezes 2 elevado a t menos 1 mais 238 tem que ser igual a 2 elevado a t mais 2 mais 750. Agora tá legal. Vou passar o 238 para lá e vou fazer o que eu já tinha feito. 10 vezes 2 elevado a t menos 1 é 2 elevado a t dividido por 2. Igual a 2 elevado a t vezes 2 ao quadrado, mais 750 menos 238. Beleza. 10 dividido por 2 dá 5. Vamos ficar então com 5 vezes 2 elevado a t igual a 4 vezes 2 elevado a t. Por que 4 vezes 2 elevado a t? Porque 2 ao quadrado dá 4. Mais 750 menos 238 vai dar 500, eu tiro 200, fica 500. De 50 eu tiro 38, fica 12. Então vai dar 512. Confere? Deixa eu errar a conta não. Passa o 4 vezes 2 elevado a t lá para o primeiro membro. Vamos ficar com 5 vezes 2 elevado a t menos 4 vezes 2 elevado a t igual a 512. Ótimo! Presta atenção. 2 elevado a t, vamos supor que seja x. Vai ficar 5x menos 4x, não é? 5x menos 4x é 1x. 1x é a mesma coisa que x. Então, 5 vezes 2 elevado a t menos 4 vezes 2 elevado a t é a mesma coisa que 1 vez 2 elevado a t. Só que 1 vez 2 elevado a t é a mesma coisa que 2 elevado a t. E isso tem que ser igual a 512. Como que é o 512 na forma de potência de base 2? Dá para colocar o 512 em forma de potência de base 2? Dá, graças a Deus. Então não vai precisar de logaritmo aqui, ó. O 512 é 2 elevado a nona. Porque o 1024 é 2 elevado a décima. É 1, 2 a menos, 2 elevado a nona. Se você não soubesse, era só ir lá no rascunho da vergonha e fatorar. Você vai encontrar 9 fatores 2 aqui, ó. Corta as bases, t é igual a 9. Gabarito, letra D. Então tem que se passar 9 horas para que o número de bactérias se iguale. Sacou? Tamara? Um beijão para vocês. Muito obrigado por aceitar esse mísero professor aqui, substituir o mestre, professor Pedro Ítalo. Tchau, tchau.